pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo de Dentista, que hoje vai ser apresentado por mim, Luciane Lima. E por mim, Luciana Martins. E hoje nós vamos falar de um assunto que gera muitas dúvidas, mas que também tem atraído muitos olhares por parte dos profissionais, que é a implantodontia digital na prática. Como que a tecnologia está revolucionando os implantes? E para a gente conversar melhor sobre esse assunto e tirar essas dúvidas, nós trouxemos um convidado super especial e eu vou falar aqui o currículo dele para vocês, que não é nada pequeno, tá, gente? Mas a gente deu uma resumidinha aqui, eu vou falar aqui um pouquinho. Ele é especialista em implantodontia, com 15 anos dedicado à pesquisa nessa área, mestre e doutorando em odontologia clínica pelo PPGO na Universidade Federal do Pará. Também é professor no curso de graduação em odontologia da Universidade da Amazônia. E ainda não acabou, tá? Ele também é coordenador e professor do curso de especialização em implantodontia do CDO, founder do ICN, Instituto Costa Neto, e também desenvolvedor científico de empresas de biomateriais e implantes dentários. Nós estamos falando do Dr. Ivaniro Costa Neto. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Papo de Dentista. Nós estamos muito honradas de recebê-lo aqui. E nós já gostaríamos, assim, de que o senhor falasse, né, como que começou a sua história no implante, né, o que lhe atraiu para essa área. Conte um pouquinho para a gente sobre como começou tudo isso. Bom, gente, primeiro agradecer o convite, fiquei muito honrado, agradecer aos alunos pela iniciativa, porque a odontologia paraense ela precisava de um podcast cheio de conteúdo, e sei que por trás também tem o professor Rodolfo, um grande amigo, então quero agradecer a todos que estão à frente da organização. E a implantodontia, ela é, na verdade, uma coisa que eu brinco, sabe? Na sala de aula, no primeiro dia que eu vou falar de implantodontia, eu entro na sala e digo assim: hoje nós vamos falar de amor. Porque, para mim, a implantodontia é um amor, é a minha grande paixão, e não foi fácil descobrir a minha paixão. Então, como foi que começou? Eu me formei em 2008 na Universidade Federal do Pará e não sabia a especialidade que eu queria fazer, porque gostava de algumas, mas não era ainda aquela paixão. Até que em 2010 eu conheci, através de grandes nomes, a implantodontia propriamente dita, de qualidade, sendo aplicada em todas as suas etapas, a parte periimplantar, cirúrgica e protética, e me apaixonei. Então, de 2010 até hoje, eu me dedico quase que exclusivamente, porque de 2018 que começou a ser exclusivamente mesmo, a implantodontia. Então eu tive que abrir mão de outras coisas que gostava na odontologia, mas a justificativa é: os avanços na implantodontia são tão grandes que para você se destacar nela, você precisa realmente escolher e se dedicar exclusivamente a ela. Foi o que eu senti, é o que eu faço até hoje. Sim, e é muito bacana, né? Eu, particularmente, eu tenho muito interesse na área da implantodontia, né? Por uma questão familiar também, né? Eu tenho familiares que precisam muito, né, de implante, e eu me interessei nessa área também mais por conta disso, né? Então, é muito bacana a gente ver realmente esse amor, né, crescendo pela implantodontia, assim, a gente trabalhar com essas coisas realmente quando a gente realmente gosta, né, por amor mesmo. Como é feito o planejamento de implantes dentários? A gente sabe que o senhor, que existe uma tecnologia exclusiva e que o senhor foi o primeiro em Belém a utilizar ela. Que tecnologia seria essa? Boa pergunta, porque assim, o fluxo digital é algo que quase todos os implantodontistas já conhecem e muitos já utilizam. Mas existem outras tecnologias e uma delas eu fiz questão de falar hoje aqui, por quê? Ela não é ainda acessível a todos e alguns implantodontistas não conhecem. Na época que eu estava me especializando, se falava muito em torque de implante. Então, vamos lá, para o implante dar certo, você tem que ter um alto torque. E como comecei a me dedicar exclusivamente para a implantodontia, fui para os artigos, né? Comecei a desenvolver artigos também e descobri que não existia uma correlação de torques excessivos com o sucesso. E comecei a ver colegas trazendo para mim o seguinte relato. Nossa, fiz um implante com um torque alto, 60, 80 newtons, e não deu certo. Ou seja, eu comecei a pensar, paciente saudável, tudo ok, e não deu certo com um torque alto. Será que é realmente o torque que importa?
E comecei a ler artigos internacionais e descobri uma tecnologia que se chama Ostel, onde você, com um aparelho, mede não o torque, mas uma grandeza chamada ISQ, que é o coeficiente de estabilidade do implante. E adorei aquele tema e comecei a estudar realmente a fundo como funciona. E depois de um tempo, porque é uma tecnologia de um valor mais alto, fui me planejando e consegui adquirir. Fui o primeiro em Belém a ter um Ostel. E, gente, revoluciona. Hoje, a minha opinião é que todo implantodontista deveria ter um. Por quê? Eu vou tentar explicar bem rápido a diferença, né? Quando se falava muito em torque alto, as empresas de implante investiram em macrogeometrias que dessem torque alto. Só que algumas deram um torque alto tão grande no ápice do implante que às vezes eu tenho um implante ali travado com 80 newtons, mas esses 80 newtons estão só no ápice. Ou seja, o restante do corpo do implante não está estável no osso. Ou seja, torque realmente não era a grandeza que me garantia sucesso. O que o Ostel faz? Ele emite uma radiofrequência que me dá um resultado que me diz quanto desse implante está estável. Uma grandeza de 0 a 100. Então, acima de 50, me garante que eu tenho uma estabilidade boa do implante. E acima de 70, me garante carga imediata. Então, olha essa revolução. Eu acho tão inovador isso, que são estudos que estão nas bases de dados para todo mundo ler, mas conversando com os meus alunos, especialistas em implantes e tal, você percebe que nem todo mundo conhece ainda isso. E ainda se fala em torque. Então, gente, a grande novidade, o que eu indico para todo mundo estudar é ISQ, que é o coeficiente de estabilidade do implante, que existe sim uma correlação muito maior com o sucesso do implante do que o simples torque. Então, é uma tecnologia muito legal, nós temos ela aqui em Belém, os alunos da especialização utilizam, e outros colegas eu já soube que já começaram a adquirir. E futuramente, todo implantodontista deveria ter. Então, ela não seria assim, 100% confiável, o torque, no caso. Exato, seria isso, ele né? pode nos enganar. Eu posso ter um torque alto só no ápice do implante ou, de repente, só na cervical desse implante. Bem localizadas, no caso. Não distribuído pelo corpo todo. Muito bacana. E aí, já aproveitando, né, sobre essa evolução, assim, né, que o Ostel, né, ele trouxe, né, para a implantodontia, eu queria saber, assim, do senhor, na sua opinião, né, qual foi o divisor de águas nessa transição da implantodontia tradicional, né, para agora a implantodontia digital? Eu estou tendo o prazer de viver numa época dessa transição. Eu acho ela tão interessante porque ela envolve muitos fatores. Mas, para mim, o grande gatilho que leva um profissional a migrar ainda é o financeiro. Infelizmente, mesmo reduzindo os valores de scanner, impressoras, softwares, ainda são caros. Ainda não são acessíveis para todos os implantodontistas e para todas as clínicas, de maneira geral. No entanto, essa migração está sendo mais rápida do que eu imaginava. Eu já vejo clínicas hoje que atuam com público B e C adquirindo seus scanners. Isso é muito legal. Então, para mim, o que está marcando essa transição é a redução dos valores. Todo mundo gostaria de estar no digital e agora muitos estão conseguindo. Sim. A gente está falando sobre tecnologias, né? Em relação ao planejamento virtual 3D, o que trouxe de mais inovador assim, para previsibilidade de casos? Bom, hoje em dia, ficou ainda mais verdadeira a afirmação de que 90% do sucesso não está no momento da execução, está no planejamento. Isso grandes nomes da implantodontia já diziam na década de 90. Você tendo um bom planejamento, você consegue uma boa execução. Sem um bom planejamento, o sucesso fica muito distante. Com o digital, nós conseguimos fazer isso de uma forma mais assertiva. Não precisamos mais moldar, onde nós sabemos que, por melhor que seja o material de moldagem, ele tem uma pequena distorção. Gessos também necessitam de muito cuidado para minimizar essa distorção, mas existia. E já o fluxo digital nos trouxe scanners que, no momento do escaneamento, já nos dizem se tem erro. Então, você corrige na mesma hora. E os estudos mostram que não é que ele seja perfeito, mas o índice de distorção é tão pequeno de um escaneamento que ele se torna confiável. E quando tem erro, o próprio scanner avisa a gente. Então, isso aí traz segurança para você fazer um escaneamento pré-cirúrgico, planejar,
ou fazer com guia ou sem guia, mas você consegue fazer um bom planejamento sem precisar de todas aquelas etapas que nós tínhamos antes. Você consegue instalar virtualmente o implante num software. Isso também ajuda muito para que no momento da cirurgia você esteja lá sabendo exatamente o caminho que tem que fazer. Muito bacana. E aí, em relação a essas cirurgias, né? Quando o senhor vai fazer lá a cirurgia guiada e a convencional, né? Que a gente sabe que tem. Em que situações cada uma se encaixa? Assim, tem alguma indicação? Eu vou te falar uma coisa. Eu sou muito polêmico nesse assunto. Então, muita gente vai concordar e muita gente vai discordar. A odontologia ela tem um ponto fraco, que é o lado comercial. Então, quando surge algo que tem que ser vendido, ele é vendido além do que deveria. A cirurgia guiada ela é uma maravilha, mas me dói ver ela sendo usada para casos que ela não deveria estar sendo usada. Vou dar um exemplo aqui. O profissional que aprende primeiro o analógico e depois parte para o digital, e que aprende primeiro o implante à mão livre para depois partir para a guia cirúrgica, ele tem ali uma destreza, uma habilidade adquirida que vai fazer muita diferença. Ele não fica refém de um guia cirúrgico. Para quando que você vai usar o guia? Quando precisar de muita precisão. Então, por exemplo, o que me dói ver? Você tem um espaço de primeiro molar inferior com 11, 12 milímetros de espaço mésio distal. Muito espaço. E você fazer um guia para acertar esse espaço? Você entende? Aí, não faz tanto sentido. Mas tem muitas vantagens, o guia tem. Mas ele tem desvantagens que o mercado não coloca. Como, por exemplo, o custo de um guia vai tornar o seu tratamento mais caro que o do concorrente. Para quem trabalha no público A, nós não sentimos tanto problema. Você inclui no preço o guia, tudo bem. Mas nós temos que ter a noção que no Brasil, 80% dos implantodontistas trabalham já com público B, C e até D. Esse implantodontista ele não pode ficar refém de guia cirúrgico. Ele tem que usar realmente quando for necessário. Então, toda a tecnologia ela vem para ajudar. O guia cirúrgico é fantástico, utilizo bastante, mas para casos onde ele é necessário. Como eu dei um exemplo de onde ele não é necessário, eu vou dar um exemplo também de onde ele se torna necessário. Quando um paciente perdeu um lateral superior, um incisivo lateral superior, e por alguma razão as raízes do central e do canino se aproximaram, eu tenho ali, às vezes, um espaço bem apertadinho para passar com esse implante. Nossa, nesse caso, não dá para confiar só na mão, fica ali arriscado. Antigamente, a gente confiava, ia com a mão e, graças a Deus, dava certo. Mas se nós temos o guia hoje para me dar a direção certa e ter sucesso, previsibilidade, usa o guia. Então, não é fácil decidir quando vai usar, é de cada profissional. Mas eu sou um pouco polêmico e acho que hoje em dia usam demais o guia cirúrgico quando não tem necessidade. E quais são as características, os critérios que o senhor utiliza para decidir quando usar o guia ou quando usar o convencional? Exatamente, o primeiro critério é necessidade do guia. Como eu falei anteriormente, se eu vejo que o espaço é limitado, eu estou ali passando entre duas raízes, eu não tenho margem de erro, vale a pena investir num guia cirúrgico. Então, o principal fator é esse. Segundo fator, condição financeira do paciente. Isso aí nós temos que pensar, como eu falei ainda agora, nos implantodontistas que estão atuando da melhor maneira possível na classe B, classe C, mas que não conseguem ali aumentar em 500, 700 reais aquele valor. E aí, vai deixar de fazer? Depende. Se você sentir uma segurança em fazer sem o guia, faça e você consegue ser mais competitivo, né? E aí, ainda falando, né, dessa questão de cirurgia guiada, como o senhor já até falou, né, mas existem limitações para a cirurgia guiada e como é que o senhor lida com isso? Na verdade, na implantodontia, quase tudo apresenta limitações e nós temos que fazer um planejamento muito delicado, avaliando o paciente como um todo. E um fator que vai influenciar na cirurgia guiada é a abertura de boca. Então, quando nós temos um guia e a pessoa tem uma abertura de boca pequena, o guia exige uma fresa mais longa, que às vezes não é possível. E eu já presenciei de colegas, alunos meus, planejarem a cirurgia perfeitamente, tudo impecável. Chegou na hora da cirurgia, a boca não abria muito, a fresa não entrava. E aí, vai cancelar porque só sabe fazer guiada? Não. Não tem nem Avalia,
verifica se tem ali a possibilidade de fazer com segurança sem o guia e realiza a cirurgia. Até porque não dá para deixar o paciente ali na mão, né? Poxa, é muita expectativa, né? Sim. E quais os principais benefícios, assim, voltando, né, para o scanner, quais os principais benefícios do scanner em relação à moldagem convencional? Bom, além da precisão que os artigos já vinham mostrando, né, existe uma outra vantagem que hoje no meu dia a dia eu vejo que transformou o dia a dia clínico. Quando eu trabalhava no fluxo analógico, fazendo uso da silicona, transferentes ligadinhos, o fluxo tradicional, eu tinha um tempo maior para entregar esse trabalho concluído ao paciente. E no fluxo digital, nós tivemos um ganho de tempo gigantesco. Hoje, por exemplo, logo após a cirurgia, se eu quiser fazer uma carga imediata, reduzindo aquele sangramento, faço um escaneamento, aperto uma tecla no meu software, já chega no laboratório do meu técnico, a mordida com a DVO estabelecida pelo scanner na hora, ele já me manda no mesmo dia a barra de um protocolo, se for um protocolo, ou então a coroa unitária, se for um unitário. E vamos lá, falando do protocolo primeiro. Ele já manda a barra impressa, eu faço ali uma comprovação apenas da DVO, montagem dos dentes em cera. No outro dia você entrega um protocolo pronto. Detalhe, sem um motoboy precisar ir levar, trazer, não. Foi tudo online e a única viagem que teve foi para mandar de volta já as produções, né? Mas para levar moldagem em nenhum momento precisou. Ele chega facilitando, né? E a revolução foi maior ainda no unitário, porque em um implante unitário que você tem a DVO já estabelecida, você consegue fazer aquela antiga montagem no articulador, você faz com o próprio scanner, com o paciente em MIH, ele oclui, você faz a relação dele, manda lá para o técnico, já vem a coroa pronta. Muito mais fácil. Muito, nossa, ganhamos muito muito tempo. Bacana também porque traz um benefício para o paciente também, né? Que não leva todo aquele tempo, né, de espera ali do planejamento, né? Já otimiza bastante, né, o tempo, tanto para o profissional, tanto para o paciente também, né? E, assim, existe alguma limitação, agora falando da questão de aprendizado, né? Para quem está aprendendo ainda a utilizar essas tecnologias, existe alguma limitação nesse aprendizado? Quem me conhece sabe que eu brinco muito de chamar os seguidores, os alunos de diferenciados, né? Eu brinquei, a brincadeira começou por aí. Por quê? Quando nós iniciamos no fluxo digital, eu falei, brincando, disse, gente... Nunca contei essa história de onde surgiram os diferenciados, mas eu disse, gente, olha só, para entrar no fluxo digital, não é qualquer um, tem que ser diferenciado. E aí começou essa história de diferenciado. Por quê, gente? Nós temos hoje uma grande parcela de dentistas que não tem nenhum computador no seu consultório. E outros que têm o computador, mas entrou outro degrau, que é o software. Para manipular o digital, nós temos que nos aprofundar na informática e uma informática muito específica, que é dos softwares. Primeiro, o software de escaneamento, que já não é tão simples, ele é intuitivo, mas algumas pessoas têm uma certa dificuldade de manipular. Dele, nós vamos para o software de planejamento, que é outro também que exige uma curva de aprendizado. E, para mim, o mais complexo, que atualmente está se direcionando um pouco mais para os laboratórios, que são os softwares de impressão 3D, onde é feito todo o planejamento para aquela prótese sair como deveria. Então, são 3 estágios aí que eu falei que exigem, sim, um aprofundamento. Não é impossível, mas alguns profissionais vão ter mais facilidade do que outros, porque a informática sempre teve essa barreira, né, de alguns conseguirem e outros não. E agora ela ficou um pouco mais complicada por causa dos softwares que a gente utiliza. O senhor dá aulas assim para os seus alunos sobre como mexer nesses softwares? Sim. Na especialização que eu coordeno, eles só têm uma obrigação, fazer primeiro no analógico. Por quê? É aquilo que eu falei ainda agora. Faz no analógico, aprende como é. Por quê? Vai que você vai para uma clínica que não tem scanner. Aí você vai dizer, eu só faço com scanner. Não. Precisa estar preparado, né? Precisa estar preparado. Então, eles aprendem o analógico e eu digo, fez um caso no analógico, a gente libera o digital para vocês. E aí todos já fazem no digital hoje em dia. Mas eu tenho essa exigência porque eu acho muito importante você aprender. É importante, né? Todo mundo saber todas as formas como conduzir um tratamento, né? Exatamente. Sim. Assim,
A odontologia digital, a gente queria saber como que ela impactou, de que forma ela impactou o seu enxergar num planejamento de implante. O planejamento, como eu disse, sempre foi muito importante para mim. Os nomes que me formaram na implantodontia sempre já me alertaram que o planejamento era a parte mais importante, que planejando bem a cirurgia ia ser tranquila. Quando veio o fluxo digital, que eu fiz o meu primeiro planejamento digital, eu disse, nossa, era isso que faltava. Porque você planeja agora de um jeito mais rápido, mais preciso, e você vai para a cirurgia mais preparado. Então, eu já me achava preparado fazendo um planejamento analógico, porque você dedicava ali ao modelo de gesso, nós colocávamos um dente de estoque, fazia todo um planejamento no analógico que parecia ser muito preciso. Só que quando veio o fluxo digital e os softwares de planejamento, nós vimos que tinha muito a evoluir e agora isso realmente se transformou em resultados de maior previsibilidade. É o que a gente tem hoje. É difícil hoje em dia você ver um implante mal posicionado quando tem um profissional que sabe fazer o planejamento. Então, aí eu acho que realmente mudou isso na implantodontia. Está mais difícil ver erros grotescos como nós vimos antigamente. Quando chega algum paciente para o senhor ainda vê que tem muitas pessoas assim ainda com implantes mal posicionados ou a maioria já está mais... Posso ser polêmico de novo? Olha, gente... Mas é importante, inclusive, pessoal, deixem nos comentários quem concorda, quem discorda, porque eu acho que o legal da odontologia é você ter esse bate-volta de experiências, né? Tem uma coisa que eu falo que eu gosto de falar justamente entre colegas, porque gera ali uma discussão de alguns concordarem e outros não. Quando a implantodontia surgiu, algumas pessoas diziam, implantodontia é simples, nem precisava ter essa especialidade, é só furar o osso e colocar um negócio ali. Só que, gente, a outra frase que é famosa de sair da minha boca, furar o osso e colocar o implante, qualquer cirurgião faz. Agora, colocar ele na posição correta para que você tenha uma prótese bonita, isso é o difícil. Isso que é difícil, é muito difícil. Então, o planejamento, nesse caso, ele é reverso. Eu preciso conhecer de prótese, eu preciso entender de tecido periimplantar, aí entra um pouco da pério, e preciso entender da cirurgia. Olha só, a cirurgia é a última coisa. O mais importante, na verdade, no meu planejamento, é primeiro fazer uma prótese bem planejada. Aí que entra a polêmica. Implantodontista, para mim, que só faz a parte protética ou só faz a parte cirúrgica, não é implantodontista. Exatamente. A implantodontia, ela surgiu de uma junção de prótese, cirurgia e pério. E o resultado que o paciente espera é um dente bonito. Esse dente bonito ele depende da prótese bem feita, da pério bem pensada, ou talvez até corrigida com cirurgias, e a cirurgia feita baseada na prótese. Aí que está o problema do que você acabou de perguntar. Você ainda vê muitos erros. Quando eu vejo... Porque assim, hoje em dia, eu sou muito chamado para corrigir problemas. Tipo, chegou um caso ali na clínica de um amigo, ele me liga, poxa, vem dar uma olhada, é um caso complicado, está vindo de outro lugar, eu vou lá e eu acabo vendo os insucessos. Pessoal, não sei se vocês já perceberam isso, mas a grande maioria dos insucessos na implantodontia ocorre porque a pessoa que realizou a cirurgia não entendia de prótese. Ele posicionou aquele implante totalmente errado, só furou o osso e colocou, como diziam antigamente. E só furar o osso e colocar, nem sempre vai dar certo. E aí o protesista vem tentando fazer uma mágica para aquela coroa ficar legal, fazer um milagre. Quando é o mesmo profissional fazendo tudo, ele carrega uma responsabilidade. Ele faz o planejamento reverso e depois ele faz a cirurgia baseada nesse planejamento e vai dar certo. Então, eu tenho esse detalhe aí de polêmica de dizer, pessoal, se na sua clínica um faz cirurgia, um faz prótese, o outro faz pério, muito cuidado. Pode até dar certo, mas a experiência que eu tenho é de ver que na maioria das vezes dá errado e um joga a culpa no outro. Foi culpa do protesista? Não, foi culpa do implantodontista. Ninguém tem que culpa. colocou errado. Ninguém tem culpa. Assim, falando da sua polêmica, né? Eu queria saber sobre o que o senhor acha, como deve ser o preparo desses profissionais em relação a esse conjunto de saber. Bom,
Eu falei, né, no início que eu resolvi me dedicar exclusivamente à implantodontia, e é outra coisa também que algumas pessoas discordam. Tem profissionais que defendem ainda o generalismo, por exemplo, aquele dentista que faz tudo. Ainda dá certo, eu concordo, mas se você quiser ser realmente bom, com a velocidade que a odontologia avança, você precisa dedicar o seu tempo para uma especialidade. Olha, hoje, há 15 anos me dedicando exclusivamente à implantodontia, eu ainda me surpreendo com os avanços. Então, hoje em dia, o implantodontista de alto nível ele tem que estar estudando engenharia mecânica para entender por que uma rosca quadrada do implante é diferente de uma rosca triangular. Quando eu devo usar um implante cilíndrico, cônico, isso é engenharia mecânica. Olha só onde a odontologia chegou. E o avanço é tão rápido que tem mais uma situação que eu sempre esclareço para os meus alunos: estudem por artigo. Porque até essa inovação chegar no livro, o livro já está defasado. A implantodontia evolui tão rápido que não dá tempo de editar um livro. É incrível isso, eu acho isso fantástico. Então, nós temos que ter hoje em dia essa visão de que estudar sempre é o que vai fazer você estar acompanhando. Parou um ano, nossa. Já perdeu muita coisa. Já perdeu muita coisa. Tudo muda, né? As empresas de implante investem milhões anualmente. Inclusive, como você relatou no início, faço parte de alguns desenvolvimentos científicos e eu vejo, gente, o que muda de um ano para o outro é surreal. Mas tudo isso para melhor. É uma evolução constante. Então, se eu não estudar na implantodontia, eu fico defasado muito rápido. Principalmente áreas que mexem com cirurgia, né? Elas sempre estão sendo ali atualizadas, né? E me veio uma dúvida, doutor, assim, particular, né? A gente estava falando ali sobre a prótese bem feita, né? E eu lembrei do protocolo, né? Que é feito ali, que muitas pessoas falavam, só para a gente ver essa questão dos mitos e verdades, tá? É porque geralmente se fala que o protocolo ali acumula muito alimento, né? Que fica bonito ali na pessoa, mas que acumula muito alimento. Isso já mudou também? E tem agora algum implante assim que já facilita ali a limpeza ou alguma coisa desse tipo? Nossa, realmente é algo... Aí está aí uma pergunta que vai atrair até o público em geral, não só os acadêmicos e dentistas. Por quê? Houve uma curva de aprendizado. Quando eu fiz o meu primeiro protocolo, hoje em dia, a minha vida é fazer protocolos. Os implantes unitários passo para os meus alunos. Então, o protocolo realmente é algo que eu posso te dar mais assim, segurança do que eu vou falar. Houve uma curva de evolução do protocolo. O que fez muita diferença foi o seguinte: quando se extraía dentes ou então quando se pegava um rebordo já edêntulo, nós não nos preocupávamos lá há mais de 10 anos atrás em fazer uma regularização desse rebordo. Elevar esse rebordo e deixar ele plano. Sim. Por que eu deixo ele plano e deixo ele mais alto que o meu lábio superior, por exemplo? Eu consigo fazer uma prótese convexa e não côncava. O fato dela ser convexa, a gente chama de autolimpante. Por quê? O que cair ali e ela estiver polida de alimento, vai sair. Se não sair naturalmente, pela saliva, vai sair com a higienização, que é um ponto importantíssimo quando nós entregamos um protocolo, fazer essa orientação de higiene. Nós temos ferramentas hoje como o Waterpik, que é como se fosse o nosso ultrassom, só que para o paciente usar em casa. Ele vai, passa esse ultrassom e limpa. Então, com essa evolução, não existe mais esse protocolo que acumula tanto alimento. E quando acontece hoje, foi erro. Erro de planejamento, porque o osso ficou numa posição que não permitiu um protocolo convexo. Ele acabou ficando côncavo. E tem raras situações que a maxila é tão atrófica que é difícil alcançar essa convexidade, mas é raro. Na maioria das vezes, hoje em dia, o protocolo é fácil de higienizar, basta o paciente ser orientado de como fazer. Então pronto, então a gente já tira essa dúvida, né? Porque o que eu mais ouvia por aí, né, até de próprios dentistas, né, falando que o protocolo não era muito bacana, porque acumulava muito alimento, né, dificultava ali a higienização, né? Então a gente já tirou essa dúvida do pessoal. Posso acrescentar mais uma evolução? Com certeza. Quando eu comecei a fazer protocolos, nós fazíamos 6 a 8 implantes numa maxila para poder fazer o protocolo. E eu fui acompanhando essa evolução. De 8 nós fomos para 6 e hoje nós fazemos 4, que é a técnica One-4. Isso implicou na higiene.
Porque antes eu tinha 8 implantes, um do ladinho do outro. Aí acumulava alimento aqui entre eles. Agora eu tenho apenas 4, com espaço gigantesco para higienizar. Então, corria risco ali de ter uma inflamação, né? Porque tem sem aquela dúvida. doença periimplantite, né? Exatamente. Que, como o senhor falou, também está envolvendo ali a pério, né? Tem uma outra também que eu esqueci o nome, mas que envolve também, né, a gengiva. Deve ser a ali. mucosite periimplantar. Isso, mucosite periimplantar, é essa mesmo. E, doutor, mais uma dúvida, para a gente tirar, assim, a dúvida do pessoal que está assistindo, né? Implante, hoje em dia, para quem precisa, né, e precisa procurar, assim, um implante, né, um implantodontista, ainda dói? É muito ruim a recuperação hoje em dia com todas essas tecnologias, né, e esses avanços que estão tendo? É muito doloroso para o paciente ainda ou tem algum outro meio que... Vamos lá. Outra evolução. Teve um momento que ainda senti alguma dor. Por quê? Ainda não estava estabelecido qual o anestésico ideal. Hoje em dia, nós sabemos que a articaína ela tem uma perfusão óssea muito maior do que os outros anestésicos. Então, se você quer um implante confortável, você faz um bloqueio com lidocaína e infiltrativas com articaína. Essa é a combinação. Olha essa dica aí. Essa dica aí só os diferenciados sabem. Você consegue ali, com essa combinação, ter conforto durante a cirurgia. Quando que o paciente ainda pode sentir alguma dor? Vamos lá. Caso de dentes que tinham lesões, você fez a extração, curetagem da lesão, vai fazer algum enxerto naquele momento. Às vezes, essa lesão ainda fica um pouco dolorida. Aquela questão do pH, que o anestésico não funciona tão bem naquela região. Mas, às vezes, um bloqueio resolve e até assim tem conforto. Mas são raras exceções. Na maioria das vezes, hoje em dia, o paciente relata, nossa, não senti nada. É mais tranquilo. Mais até tranquilo. O pós-operatório é mais tranquilo para o paciente? Outro detalhe são as medicações. Sim. Outra evolução. Essa é polêmica ao extremo. Sem militância, lembrando. Sem militância. Vamos lá. Existe uma linha de estudos que fala que a inibição da COX-2 interfere na osseointegração. O que quer dizer isso? Que se eu usar muito anti-inflamatório no meu paciente, eu vou ter uma osseointegração de menor qualidade. Não quer dizer que não vai osseointegrar. Quer dizer que a ativação dos osteoblastos vai ser menor. Bom, esses artigos balançaram um pouco a cabeça de todos nós, porque eu, por exemplo, aprendi na especialização a prescrever 5, 7 dias de nimesulida para esse paciente, que é um inibidor seletivo ali que vai inibir COX-2. Aí comecei a estudar bastante a parte da terapêutica, verificar o que poderia ser mais adequado, e o que eu indico hoje para todos é estudar terapêutica pelo livro do professor Andrade, que para mim tem um protocolo fantástico, tanto para exodontias quanto para qualquer tipo de cirurgia oral. E na implantodontia, o que ele recomenda? Cirurgias pequenas, analgésico e 1 hora antes da cirurgia, um comprimido de corticoide, dexametasona de 4 miligramas, só. Então, já muda muita coisa. E por que ele fez isso? O que ele cita no livro dele é justamente artigos que falam dessa necessidade de ter uma inflamaçãozinha. Pensa comigo, poxa, para aqueles osteoblastos chegarem naquela superfície de implante, não é fácil. Eles têm que ter permeabilidade vascular, eles têm que sair do vaso sanguíneo, tem que ter ativação de vários fatores até virar osteoblasto e chegar ali na superfície do implante. Isso ocorre pela inflamação. Se eu inibir essa inflamação totalmente, eu vou ter todo esse processo prejudicado. Agora, isso que eu estou falando, a primeira vez que eu escutei, torci a boca, olhei assim, mas faz muito sentido. Quando a gente estuda um pouco dessa fisiologia da neoformação óssea, faz muito sentido. Então, eu adotei o protocolo do livro do Andrade. Hoje em dia, tanto na especialização, os alunos utilizam ele, quanto eu já ensino na graduação, na disciplina de implante também, a utilizar esse protocolo. Uma dúvida, o senhor falou sobre o sal anestésico, né? A lidocaína e a articaína. Tem alguma limitação para usar eles em conjunto? Não. Respeitando o limite tanto do vasoconstritor quanto do sal, tudo bem. Só tem que ter o cuidado porque os dois vão estar com adrenalina. Então, a gente vai ter que respeitar o limite do vasoconstritor. E, lógico, aquelas limitações gerais, como, é alérgico, tal, aí tudo bem. Sempre avaliando, Sempre avaliando, o quadro. Sim. Doutor, a gente queria, qual é a dica que o senhor dá, o conselho que o senhor
mostra pra gente, para quem está começando e para quem quer entrar nessa área da implantodontia? Bom, a implantodontia ela tem vantagens e desvantagens. Desvantagem, ela é difícil, mas isso se torna uma vantagem. Hoje na odontologia, tudo que é difícil, você tem menor concorrência. Quando você se torna bom em algo que é difícil, nossa, você se destaca muito rápido no mercado. Então, qual o segredo da implantodontia hoje? É se atualizar sempre, é estar bem informado. Tem algumas coisinhas que eu posso dar de conselhos. Existem sistemas de implantes. Não se prenda só a um, porque o mercado vai trazer para você pacientes com diversos sistemas. Então, por exemplo, no nosso curso de especialização, eu tive esse cuidado. Apesar das empresas chegarem e dizerem assim, não, você quer exclusividade com a gente? Eu não quis. Por quê? Tendo 5 sistemas, por exemplo, esse meu aluno ele sai de lá capacitado a receber grande porcentagem do mercado e resolver o problema, porque ele sabe lidar com 5 sistemas que são os mais vendidos no Brasil. Então, tá aí um detalhe, uma dica importante. Não se prender a apenas um sistema de implante. Experimente outros e você vai se surpreender. Que existem, na minha opinião hoje, uns 5, que eu não vou citar os nomes por questões comerciais, mas assim, existem uns 5 sistemas muito bons. E existem uns 5 muito ruins, dos 80 que existem aí no mercado. Então, é legal experimentar e ter uma opinião. Afinal de contas, você só vai saber se o sistema A é bom depois de ver, comparar ele com B, C, D e dizer, olha, realmente ele tem vantagens. Então, uma dica fantástica para quem está indo para a implantodontia é não se prender a um sistema apenas. Sim. O senhor podia divulgar com a gente também o seu Instagram, para quem claro. tiver interesse? O meu é prof_vaniro. E também tem o do nosso instituto, onde nós damos os cursos, que é o curso de especialização e o curso chamado Startup da Implantodontia, que é para quem está iniciando e quer aprender ali aquele básico e tomar a decisão. Será que é isso que eu quero para a minha vida? A maioria se apaixona e segue para a especialização. O do instituto é ICN, Instituto Costa Neto. Então, esses são meus 2 Instagrams e fico à disposição. Podem me chamar por lá. Respondam também nos comentários o que acharam das partes polêmicas aí do nosso podcast de hoje. E obrigado mais uma vez pelo convite. Eu queria agradecer, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o convite. Também queria agradecer a nossa grandíssima patrocinadora, a Labo Dental, que vem com essa parceria com a Papo de Dentista. E é isso, muito obrigada. E você, ouvinte, né, ou que também nos assistiu e gostou, né, dessa entrevista com o Dr. Ivaniro, né, que também esclareceu essas dúvidas, né, e trouxe muitas novidades sobre a área da tecnologia, né, na implantodontia. Você que gostou, curte, comenta, compartilha nosso vídeo, compartilha com seus amigos que também estão ali querendo ingressar na área do implante ou que já são implantodontistas, né, e que precisam saber sobre essas novidades. E a gente vai ficando por aqui e nós nos vemos no próximo episódio do Papo de Dentista. Até a próxima!